Então agora vamos para a nossa segunda e última talk do dia aí, apresentações matadoras, uma com o Renato Lotti, olha. Vamos aí. Esse é... o André já trabalhar no marketing, cara. Não, o nome não sei de onde surgiu, acho que não foi, ou foi quando o Antônio falou, aí daí que a gente chegou, foi surgindo ali, pegou, né, tipo... Não sei de onde surgiu, não. Aí, né? Foi surgir. Livre, espontânea pressão, né, Renato? Isso foi uma... Livre, espontânea pressão. Vamos lá, vou tentar ser breve aqui. A gente estava outro dia conversando, né, sobre o Vizir Bank, né, para quem não sabe, eu cuido aqui do produto do Vizir Bank, né, junto com o time, e a gente estava conversando outro dia, né, sobre a apresentação comercial do Vizir Bank, como a gente explicar as coisas, né, a gente já fez muita coisa, tem muita coisa, a apresentação ela acaba sendo em algum momento muito técnica, mas ao mesmo tempo nem sempre nossos clientes eles têm no primeiro contato são pessoas técnicas, então como é que a gente consegue vender o Vizir Bank, né, de uma forma simples? E aí a gente lançou algumas coisas, eu mostrei algumas coisas para eles e acabou surgindo essa intimação de falar um pouquinho aqui sobre essa parte de apresentações, né? Um ponto aqui, vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Tá, beleza. Bom, eu não vou falar como apresentar, como montar PowerPoint, tá? Acho que o nome aí foi meio marqueteiro, mas não é isso que eu vou falar, tá? Essa aqui é para o Marcelão. Todo mundo... Boa. Acho que travou aí. Travou, Renato. Peraí. Travou você, Renato. Travou? Deixa eu tirar minha câmera aqui, então, calma aí, para ver se melhora. Boa. Beleza? Beleza, ouvindo. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre, na verdade, um assunto que eu acho muito legal quando a gente pensa assim, em apresentações, seja apresentações que você vai fazer ao vivo para uma reunião, ou você vai montar um material. Então, um pouco da minha visão aqui sobre que, no final, a gente está sempre contando histórias, né? Então, a estrutura aqui da apresentação é um pouquinho primeiro sobre a minha visão sobre isso. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre como estruturar o nosso pensamento, né? Existem algumas maneiras de fazer isso. E, no final, algumas dicas, né? Que são muito utilizadas aí por várias personalidades famosas que são famosas por fazer apresentações e vender coisas, né? Então, primeira parte, né? Tudo são histórias, né? Então, olhando aqui para esse monte de gente, imagino que vocês conheçam todo mundo aqui, né? Steve Jobs, que é famoso, Oprah, até o Papa, né? Todos eles são, na verdade, grandes contadores de histórias, né? Tudo que eles fazem, né, de maneiras diferentes, em universos diferentes, no final eles estão compartilhando com as pessoas, através de histórias, as realidades deles, né? Seja para vender tecnologia, seja para vender política, né? Os políticos são muito bons nisso. Seja para vender religião, né? Também faz parte. Para vender como a gente melhorar, né, o meio ambiente, como a gente melhorar o mundo. A música também são grandes histórias. E trazendo um pouquinho mais aqui para o nosso universo, né, alguns outros pontos assim que acho que é uma visão muito pessoal minha, e é um pouco do que a gente estava conversando, onde surgiu toda essa conversa, que quando você está fazendo, por exemplo, um site da empresa, sei lá, vamos fazer o site do Vizir Bank, eu tenho que contar uma história. A estrutura do site tem que contar uma história. Por quê? Porque quando tiver alguém visitando o site, essa pessoa vai estar sozinha visitando esse site. Eu não vou estar lá do lado dela, podendo vender para ela o Vizir Bank, explicando para ela as coisas. Então, eu preciso estruturar o pensamento do conteúdo desse site para que a pessoa entenda a história, né, do que a gente fez, o que a gente está oferecendo para ela, como funciona, quais são as vantagens, por que o nosso é melhor do que o de alguém, né? Então, essa forma de raciocínio, no final, quando você olha, você está contando uma história.
Isso pode ser no site, isso pode ser na hora que a gente está pensando na jornada de um cliente utilizando o nosso produto. Isso pode ser na parte de você montar uma apresentação comercial, que foi onde surgiu tudo isso. Pode ser quando você está escrevendo o arquivo de README do GitHub, né? Quando um outro desenvolvedor for ler um código que você escreveu e que você colocou no GitHub, você não vai estar do lado dele explicando para ele como é que você fez o que você fez. Você vai ter que escrever esse arquivo e é a partir daí que ele vai entender e pode ser o primeiro contato e pode ser que ele lendo esse arquivo, ele queira ou não, ou ele entenda ou não o que você fez e ele entenda que tenha valor para ele ir mais a fundo, né? Então, você está contando uma história para ele. Quando a gente está lá no Gira, né, escrevendo nossas tarefas no dia a dia, a gente está justamente escrevendo histórias de usuários, né? E até no código, quando você para pensar, né, o código ele é uma estrutura. Ela tem começo, meio e fim, né? É uma estrutura linear. Você, querendo ou não, você está contando uma história para a máquina de o que ela tem que fazer, né? Então, você tem que comentar esse código. Então, tudo isso, na minha visão, são histórias de estruturas diferentes, de maneiras diferentes, mas que você está passando uma mensagem para frente. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente conta essas histórias, né? Existem vários tipos de história. Quando você para pensar em tudo que eu falei, tecnologia, música, você acaba querendo passar informações que você quer causar reações diferentes nas pessoas, né? Aqui são algumas ideias, né? Você quer educar, você quer inspirar as pessoas, você quer, às vezes, simplificar um processo, você precisa passar, você quer motivar as pessoas a serem melhores, você quer criar movimentos, né? Um Martin Luther King, por exemplo. Então, são caminhos diferentes, cada um é uma vertente diferente, mas para cada uma delas você tem maneiras diferentes de você falar, mas você tem estruturas que você pode utilizar que elas são muito únicas, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma estrutura muito famosa, né? De começo, meio e fim, e é utilizada por filmes, né? De você sempre ter momentos de tensão, você introduz um assunto, acontece alguma coisa, você tem uma ação crescente, você tem um clímax, e depois você vai resolvendo até chegar no fim do filme e ter ou não um final feliz, né? Então, essa é uma estrutura que, se você começar a parar para pensar em muitas coisas, e não só filmes, mas apresentações, tudo se resume a seguir uma estrutura, né? E muitas apresentações, você pega muitas apresentações, por exemplo, do Steve Jobs, ele segue essa estrutura, né? Então, até quando a gente estava conversando sobre o Vizir Bank, né, eu trouxe essa estrutura, né, para a gente conseguir estruturar nossa apresentação comercial, porque quando a gente para pensar, a gente tem hoje, né, explicando um pouco aqui, né, o que a gente conversou lá, a gente tem uma situação nova no mercado, que seria o nosso começo, o nosso plot, né, o mercado financeiro ele mudou, e dentro dessa mudança abriram-se novas oportunidades para as empresas de novos arranjos comerciais, financeiros, e dentro disso abriu a possibilidade para as empresas começarem a pensar em, por exemplo, se terem seu próprio banco digital. Só que aí eu tenho um incidente, qual que é? Que não é simples de fazer isso, né? Você criar um banco digital custa caro e é difícil tecnologicamente de resolver. Demora para fazer, você precisa ter pessoas, você precisa ter uma operação, você precisa ter um time de desenvolvimento foda, e nem toda empresa consegue ter isso, e elas querem ter velocidade. E aí eu tenho o meu clímax, que é o Vizir Bank, que é onde eu entrego isso para elas com uma série de funcionalidades que a gente já tem prontas hoje, como um produto, uma plataforma, que consegue resolver isso daí. E no nosso Falling Action aqui, para chegar numa resolução, eu tenho todo um time de suporte, relacionamento com o cliente, para poder garantir que a operação dele rode tranquila. Então, a gente consegue estruturar em cima disso a nossa venda do produto. Só para
trazer um pouco da ideia de onde surgiu toda essa conversa. Olhando para um outro universo dos filmes, né, que seguem essa linha, existem alguns templates diferentes, né, modelos de filme, né, por exemplo, do Mágico de Oz, da viagem, né, que a pessoa acontece uma situação, ela faz uma viagem, descobre um monte de coisa e ela acaba retornando e descobrindo que a casa dela é o melhor lugar que existe, que no começo ela achava que era muito ruim. Você tem, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né, que é o The Quest, que ele vai lá, descobre um negócio, ele percebe que ele precisa tomar uma ação e acabar com o vilão, ele é o herói, fazer uma missão e no final a paz é restaurada e tá tudo ali no final feliz. Então esses são templates, existem vários outros, principalmente para filme, né? Se buscar na internet, você vai achar esses templates, mas todos eles acabam seguindo um pouco essa estrutura de como você contar uma história, né? E aí um outro ponto, uma outra vertente aqui também, né, que é da Pixar, né, que é uma empresa que ela é famosa pelas suas histórias, principalmente, mas também pela sua tecnologia. Porém, o próprio CEO da Pixar, né, que ele é um contador de histórias, ele não é um cara técnico, mas que ele se apoia em toda a tecnologia que surgiu desde o começo. A Pixar ela começou como uma empresa de tecnologia que queria vender software, mas que ele sabia que desde o começo as histórias eram mais importantes, né? Se as histórias não fossem boas, não adiantava o 3D deles ser o mais fodido no mercado, porque não ia resolver, a história não ia ficar melhor, né? Então, isso é tão importante para eles que eles criaram a própria estrutura deles de storytelling, né? Que é essa estrutura aqui, que para a gente parece óbvia, mas eles utilizam isso no dia a dia para todos os filmes deles, né? Então, um exemplo, né, que eu era uma vez, aí todo dia, até que um dia, por causa disso, e aí se por causa disso ele pode ter várias etapas, dependendo do filme, até que finalmente, desde então, e a moral da história é. Então, você pega, por exemplo, Procurando Nemo, você consegue montar essa história desse filme, e se isso daqui você viu o filme inteiro e você entende a moral da história. E aí todos os filmes dele, se você pegar e tentar encaixar aqui, você vai conseguir, porque é a estrutura que eles utilizam. E é isso que fez a Pixar ficar famosa. Um outro ponto aqui interessante, né, quando a gente fala de encontrar o norte, porque no final eu coloco uma referência desse livro do cara da Pixar, não o Lasseter, o outro, que eles falam que muitos dos filmes da Pixar, né, eles têm uma grande preocupação em encontrar qual que é o norte da história, e a partir daí que eles conseguiam realmente ir e avançar na produção e finalizar o filme. Por exemplo, né, a Elsa aqui, que era a personagem principal da Frozen, ela no começo, na história original do livro, lá onde eles se basearam, ela era uma personagem que era uma personagem do mal. E eles estavam tentando mudar um pouco isso. E eles só conseguiram realmente encontrar o caminho do filme quando eles criaram a música. E depois que eles criaram a música, eles perceberam, eles encontraram e falaram, cara, esse é o caminho do filme, né? O Let It Go era o que realmente representava o que eles queriam passar com a personagem e qual que seria a história dela e transformar ela numa pessoa que era mal compreendida, e a partir daí todo o enredo ele foi para frente. Então, pensando quando você vai conversar com um cliente, você está desenvolvendo um código, você quer apresentar, você tem uma ideia que você quer conversar com o cliente ou conversar com alguém da equipe, é importante que você encontre muito bem assim, onde você quer chegar, e você utiliza essas ferramentas de estrutura para você poder contar qual que é a sua ideia de uma forma estruturada para que as pessoas entendam, né? É uma comunicação, né? Você precisa que as pessoas entendam o que você está querendo dizer. Então, no final, contar as histórias é isso. Você tem uma estrutura, te ajuda a você conseguir passar essa mensagem, tá? Outra coisa importante, principalmente quando você está apresentando, né? Apresentando ao vivo para outras pessoas, seja hoje em dia, né, que a gente faz aqui através do Meet, ou quando você vai fazendo um palco, ou quando você vai fazer presencialmente numa reunião, é você conseguir falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir. E o falar que eu quero dizer mesmo é na maneira como você se expressa, né? Isso tem muito a ver, não adianta só a sua apresentação ser maravilhosa,
ou você seguir todas as dicas de como você montar uma apresentação legal. Você precisa também saber utilizar a sua voz para você poder passar a sua mensagem. Então, você precisa saber falar com autoridade, né? Você está apresentando, então você tem a voz, então você tem que conseguir passar o que você quer, conseguir fazer isso, usar o tom certo no momento certo da apresentação. Você tem um ritmo, né? Às vezes o ritmo quer dizer que você precisa fazer pausas, fazer silêncio, esperar um pouco. Você, às vezes, está num momento crítico da apresentação onde você quer que as pessoas entendam que aquele momento é importante, que elas associem, você faz uma pausa, você deixa lá 1 minuto sem falar nada para que as pessoas associem o que você está falando, e você usa o volume da sua voz, né? Você fale baixo quando você precisa, você fale alto quando você precisa, e isso vai te ajudar a você passar a sua mensagem. Depois eu compartilho esse link, tem um vídeo interessante de um TED Talk de um cara que ele entra mais no detalhe disso, ele fala muito melhor do que eu, como isso funciona, né? E para terminar, algumas dicas, né? Algumas dicas do que todos aqueles caras que eu mostrei lá atrás na apresentação, eles utilizam, né? São ferramentas dos contadores de histórias. Não importa em que momento que você está apresentando e contando uma história, você consegue utilizar algumas dessas dicas para que você evolua, né? Você consiga passar o que você está pensando, saia da sua cabeça, se transforme em palavras, numa apresentação, e você passe a sua mensagem. A primeira delas é você, quando a gente fala de reformular a história, que você conta para você mesmo antes de contar aos outros, é que às vezes a gente pensa numa coisa que a gente quer falar, a gente escreve ou a gente pensa, mas principalmente escrever é muito importante. É legal que você reescreva e reescreva até que você consiga simplificar para que fique muito claro para você mesmo o que você está querendo passar. Porque a partir daí a chance vai ser muito maior do que a outra pessoa entenda o que você está falando. Então isso é muito importante. O conceito de herói versus vilão, né? Esse conceito é muito utilizado em quase todas as apresentações. Essa que eu falei do Vizir Bank, eu tenho um vilão que é o quê? As empresas querem ter lá seu banco digital, só que custa muito caro e demora muito para fazer. Eu tenho um herói que é o Vizir Bank, já está tudo pronto. Então, usa o Vizir Bank, ele vai resolver sua vida, ele vai te salvar. Construir uma história em 3 partes, né? Então, um exemplo clássico disso foi quando o Steve Jobs foi apresentar o iPhone, onde ele não apresentou o iPhone, ele não chegou lá e falou assim, eu vou mostrar para vocês um smartphone, né? Ele falou que ele ia apresentar 3 produtos, que era um novo iPod, um novo telefone e um novo navegador de internet. E aí era o iPhone que fazia tudo isso. Então, essa divisão de 3 partes ela é muito utilizada. Depois, se vocês começarem a reparar em algumas apresentações, vocês vão perceber que é uma técnica muito utilizada. Nesse caso, ele é diferente do 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aqui, para a hora que você está contando uma história, 1 é pouco, 2 é mais ou menos, o 3 é o suficiente. É o ideal. Outro ponto importante é você pensar no todo antes de você pensar nos detalhes, né? Acho que no nosso dia a dia aqui, principalmente a gente trabalha com coisas muito técnicas e é importante que antes que você tome decisões no detalhe, você consiga entender o todo do que você está fazendo para ver se faz sentido, porque depois que você vê que faz sentido, aí você vai no detalhe para resolver as pequenas coisas que vão ajudar com que esse todo dê certo. O seu objetivo tem que ser maior. E esse mistura um pouco com o que você falou do norte, né? Que aí às vezes o nosso norte nem tá tão claro, né? A gente olhou tanto para os detalhes, está explicando tantos os detalhes e na hora de vender o cenário maior não sabe vender, né? Exatamente. Então isso precisa estar claro na cabeça quando você tá fazendo as coisas, né? E o nosso dia a dia que é muito técnico, é comum, né, e é normal e é até esperado que a gente se prenda nesses detalhes, né? Porque é o nosso dia a dia, mas putz, a gente não pode esquecer, né? Então isso é muito importante. Outro ponto legal, acho que aí tem mais a ver realmente com a apresentação, mas acho que também tem a ver com a gente ter com esse todo, né? Que é que toda grande história precisa de um título, né?
realmente o Steve Jobs também era um cara muito bom nisso, que eram assim como as apresentações matadoras aqui, né? É um título legal, porque ele chama atenção. Quando o Steve Jobs lançou o iPod, que ele falou, ele não lançou um MP3 player, ele lançou 1000 músicas no seu bolso, né? Então, você criar um título que eles falam que é um tweet title, que tem até 140 caracteres, é isso. É você conseguir simplificar, que eu acho que é o primeiro item que eu falei, né? Que é você reescrever, 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 até que você chega nisso. Você simplifica e você fala o que precisa ser dito e que todo mundo vai entender e que vai chamar atenção e que faz sentido. Pensando em apresentações, né, imagens elas superam palavras, vídeos também. Então, às vezes, você vai causar mais impacto quando necessário com uma imagem. O nosso cérebro, quando ele vê uma imagem, ele associa muito melhor do que ele lê, né? Então, é uma técnica também muito utilizada. Uma curiosidade que existe, né, que é esse teste de legibilidade. Isso aqui é legal. Eu não sei, ele funciona mais para o inglês, né? Mas ele é interessante porque o que é isso? Ele é assim, quando você quer explicar alguma coisa, você utiliza palavras e você quer passar uma mensagem que às vezes é uma coisa muito complexa, você precisa simplificar a maneira como você escreve para que pessoas leigas entendam, né? Nosso cenário aqui é muito comum, coisas muito técnicas, e às vezes eu estou conversando com um cara de negócio, nada técnico, e ele precisa entender o que a gente está falando para ele, que às vezes é uma coisa muito boa para ele, mas é muito técnica, né? Esse teste, ele é um teste onde você consegue, até nesse site aqui, você pegar um texto que você criou, jogar lá, e ele vai te falar assim, qual o nível que a pessoa precisa ter de escolaridade, de conhecimento, para entender o que você está falando, né? Então, por que isso é legal? Então, por exemplo, o Elon Musk, quando ele foi vender aquelas baterias que ele estava criando, quando você olha a maneira como ele explicou, eles pegaram o texto que ele escreveu e jogaram nesse teste. E eles viram que, tipo, para entender o que ele estava falando, de uma coisa que era super complexa, de bateria, né, renovável e tudo, o nível assim de conhecimento da pessoa era o mínimo possível, porque ele conseguiu pegar as palavras e mudar até chegar num contexto que, cara, qualquer pessoa que ouvisse aquilo ia entender o que ele estava vendendo, né? Os caras falam que é um dos marcos assim de apresentações essa dele, porque ele estava vendendo bateria, né? E ele transformou aquilo numa coisa que inspirou as pessoas, né? Então é legal, assim, né? Você vê até que nível que os caras chegam. Uma outra técnica é você usar palavras curtas. Uma história legal aqui, um cara que fazia isso, né? Que estava naquela lista, que era o Churchill. Ele era um cara que ele pegava os discursos dele e ele ia trocando as palavras até conseguir usar o máximo possível de palavras curtas, justamente porque ele queria que o povo entendesse o que ele estava querendo dizer, a mensagem que ele estava passando. E ele usou muito isso na época da guerra, quando os nazistas estavam conseguindo conquistar a Europa, e a Inglaterra era tipo a última fronteira, assim. Se a Inglaterra perdesse dos nazistas, tipo, ferrou, né? A partir daí, nem os Estados Unidos ia conseguir segurar e o nosso mundo seria completamente do que ele seria hoje. E o cara que era o líder, que conseguiu fazer com que os ingleses permanecessem em pé e o povo abraçasse a causa, foram os discursos dele, né? Então, você vê como era impactante, como era importante ele saber falar da maneira correta e contar a história. Uma outra técnica para apresentações, como essa aqui, né, de propósito, eu fiz ela toda em preto e branco, só com textos, porque é muito importante que, quando você está fazendo apresentações, e eu sei que isso é muito difícil, principalmente quando é coisas técnicas, que quando você está falando, ou quando você está mostrando slides, que nem esses, a hora que você mostra um slide, a tendência natural das pessoas é que as pessoas queiram ler o seu slide primeiro, para depois elas voltarem a prestar atenção no que você está falando. E quando você põe muito conteúdo no seu slide, põe muito texto, e você continua falando a hora que você entra no slide, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar lendo o seu texto, e enquanto elas estão lendo o texto, você está falando,
e depois que elas acabarem de ler o seu texto, elas vão voltar a prestar atenção no que você está falando. E nisso, ela já perdeu o enredo aí e uma coisa importante que você comunicou. Então, por isso que quando você está apresentando, é importante que você tente manter as coisas mais simples possível. Usar metáfora também é boa, né? Quando a gente tem coisas técnicas, é legal você trazer para um outro contexto, é uma outra técnica de você conseguir fazer isso. Ensaiar é fundamental, né? Eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque quanto mais você ensaia e você cria na tua cabeça o enredo do que você vai falar, uma linha de raciocínio, e o conteúdo está na tua cabeça, não está no slide, as pessoas, você vai associar isso com usar pouco texto, você saber falar as palavras certas, a pessoa vai ouvir o que você está falando, ela vai prestar atenção em você, ela não vai prestar atenção no slide. E aí ela vai entender, ela vai captar a mensagem. E, se possível, a gente, quando você vai apresentar no palco, esse tipo de coisa, e você realmente quer passar uma mensagem legal, mas depois você sabe que você vai compartilhar esse conteúdo, se possível, você pode ter uma versão da sua apresentação, que é mais simples, com slides mais simples que as pessoas, porque você quer que as pessoas prestem atenção em você, você tem um conteúdo, você é o expert, e uma outra versão que depois você compartilha que pode ter tudo. Pode ter muito mais slides, pode ter muito mais conteúdo, né? Às vezes não dá tempo de fazer, mas é uma dica legal também. Aí, eu acho que para quem se interessar no assunto, quiser ler um pouquinho mais, tem 3 dicas de livro assim que eu usei bastante aqui para montar essa apresentação e que eu li, né? Eu trabalhei muitos anos com marketing em agências e esses livros eles me ajudaram muito, porque eu fazia bastante apresentação, né? Para apresentar conceitos, apresentar campanhas, ideias. Então, esse primeiro aqui, ele fala muito dessas pessoas que eu apresentei aqui e como elas usam essas ferramentas e quais são as ferramentas que cada uma delas utiliza, de algumas dessas que eu falei, tem outras no livro. Então, é bem legal, ele tem bem a ver com isso que eu falei aqui. Esse do meio, que é do Ed Catmull, que é o presidente lá da Pixar, e ele fala muito da história de como funciona o dia a dia da Pixar, e tem muita coisa legal aqui dentro, que não só com a apresentação, mas a maneira como eles pensam e como eles fazem no dia a dia para poder criar esses filmes, né, que são muito legais, como é que eles conseguem chegar nessas histórias que eles criam, que ficaram tão famosas, né? Eles criaram metodologias próprias deles lá dentro, que são bem interessantes, uma forma de pensar diferente. E esse último que é muito mais focado para realmente de como você montar apresentações, né? Que o Steve Jobs, querendo ou não, goste ou não goste dele, para apresentar ele é um marco, assim, né? Ele conseguiu aí criar um padrão que muitas pessoas seguem hoje, de como você realmente conseguir causar impacto e fazer essas apresentações, vender produtos, né, e parar o mundo para prestar atenção no que ele está falando. Né? E é isso. Espero que o conteúdo que eu trouxe aqui tenha ajudado ou inspirado vocês de alguma maneira. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. De bola. Isso que você falou do de... Pode falar, falei. Não, falei primeiro. Não, vai, Pedro, vai lá. Que você falando assim, poucas coisas para que a atenção do pessoal seja mais voltada para o que você está falando e tal. Não sei, meio louco pensar isso, mas talvez o slide ele sirva muito mais para ajudar quem está apresentando do que para as pessoas que estão assistindo de fato acompanharem. Não sei se faz sentido. Não, com certeza. O slide, na verdade, ele tem que ser acho que você falou assim, né? Tipo, ele é mais para você lembrar o que você tem que falar. Porque o conteúdo tem que estar na sua cabeça. Porque se ele não está na sua cabeça, difícil, não vai dar para você pôr no slide, né? Se você pôr tudo que está na tua cabeça no slide, cara, vai ficar meio complicado, né? Porque aí vai ficar aqueles slides super poluídos e ninguém vai prestar atenção realmente no que está falando e você vai, às vezes, passar como se você não estivesse muito bem preparado para aquilo. Sim. Né? No final, contar histórias assim é uma comunicação entre pessoas. E as pessoas, elas confiam nas outras pessoas, elas não confiam na apresentação, né? Então, quando você fala uma coisa para alguém e o cara acredita em você, você está criando um link entre vocês dois e o cara, a partir daquele momento, ele confia
ele acredita naquilo que você está falando, né? Se você inspirou o cara, se você educou o cara, a partir daquele momento ele fala, puta, esse cara é foda, eu vou com ele, né? Vambora. De fato, quando alguém enche de texto e sai lendo slide, a gente já fica tipo, tá, não vou nem prestar atenção no que ele tá falando. Exatamente. É bem isso. Posso falar? Pode. Uma experiência muito boa que eu tive, Renato, que complementa bastante o que você apresentou, a questão de você encantar o cliente, de fato, para fazer onde ele vai ter a visão do futuro na sua apresentação, de como ele está inserido nisso, né? Sim. Porque trabalhamos diretamente com o desenvolvimento de software, mas ele não precisa entender do fonte, mas ele precisa entender o ganho, onde ele está inserido nesse contexto, né? E nem sempre a gente começa falando do sistema, a gente fala realmente de onde ele está e para onde ele vai, né, com a gente, né? E na Colômbia nós fazemos, eu morei na Colômbia, trabalhando toda a solução, fazemos muitos ensaios, e é bacana vocês também, com o passar do tempo, terem desenvolvido um modelo que é a sua força de apresentação. De tantas apresentações, chega uma hora que você consegue descrever um perfil que funciona várias vezes em outras apresentações. Isso também é muito importante. Para vocês terem uma ideia, chegou numa fase que, se eu encontrava um quadro ou flipchart no cliente, eu desenhava a ideia e fazia ele entender, né, como que ele estava dentro desse cenário da venda. E o objetivo sempre era encantar, e deu muito certo, né? Sim. Porque no final, cara, é que pra gente que está no dia a dia aqui, a tecnologia pra gente, a gente encara como uma coisa simples, mas para a maioria das pessoas não é, né? E a gente tem que simplificar, a gente tem que criar essa ponte e descomplicar para ele, e mostrar para ele o benefício que ele está tendo. Uma das coisas que para nós também é importante, com a regulação da indústria 4.0, nossas apresentações também mostrava como que com a nossa solução faria com que ele chegasse no indústria 4.0. Isso para vocês verem que eu não falava nem do produto, mas sim como que conosco ele chegaria num patamar que era o desejo dele, né? Isso. E só quando ele pedia mesmo que aí sim eu chegava até o produto. Eu abria o produto, detalhava o produto. Então, as apresentações eram mais desse cenário de que, olha, amigo, hoje você vai conhecer o seu cenário do futuro. E aí, para ele fazia sentido. Eu já cheguei de ter apresentações que a pessoa não se interessou nem mais ver o produto. Então, convencido que ele ficou de entender que conosco ele iria avançar. É isso aí. Porque se esse começo já não dá certo, tanto faz. Sim, com certeza. Você vai sair o resto. Agora, se você perguntar para o seu tipo alguns tomos, vários, né? Tomos também tive vários. De começar tecnicamente, o cara me parar na apresentação e perguntar, fala de você primeiro, da sua família. Já chegou aqui falando dessa apresentação, quer dizer, eu estava com um público também que eu não conhecia nem o nicho desse público. E é importantíssimo também, né? Conhecer qual é o público que você está falando. Né? Sim, às vezes é diretor, às vezes é uma pessoa que é só da área de negócio, às vezes é pessoas que não entendem de tecnologia, às vezes é uma pessoa que é muito avançada em tecnologia, né? E do país também, claro, faz grande diferença também. Tinha uma dessa que você falou de treinar, teve um que foi cliente nosso, o Sakuma trabalhou bastante lá do GFCC, que aí o cara que era o que apresentava, você falava, o cara é professorzão, foi professor de faculdade, ele é bom, né? Ele era muito de papo fácil, você fala, não, vai sair boa apresentação. Aí a gente trabalhou uns sábados com ele, assim, aí ele, não, então, mas como é que vai funcionar isso aqui no sistema, Aí ele levantou, tava eu, o Sakuma e o Vitor, ele levantou do nada, não, porque o GFCC, dessa forma, aí começou a fazer o texto dele, eu aproveito, então eu vou ter que explicar isso para vocês, então eu aproveito e testo o meu texto com vocês. Só que aí ele começou no fórum, a gente estava sentado conversando e ficou olhando assim, né? E isso aconteceu umas 2 vezes. Eita, porra, caramba, já não falei, tô treinando, como é que você acha? Eu tenho que treinar o disco, que era mesmo de ter a visão geral, ele vinha lá atrás. Vocês aproveitam e criticam, mas aí ele levantava do nada, aí beleza. Aí passou o tempo, aí a gente foi num evento lá, queria apresentar com ele. E era um auditório grande, né? Assim, tipo, com o telão fica num lugar e ele no outro, o pessoal ficava em mesas e tal, aí ele... E só que aí a gente deu um monte de probleminha no sistema, aí era tipo meia-noite, né? Meia-noite, 1h, assim, aí... E a gente ia apresentar às 9 e pouco. Ele ia apresentar, né? Eu só tava dando manutenção, só tinha que funcionar. Aí foi muito louco, aí ele... E um cara ia, numa hora, ia ter um live, né? Usando o sistema, que não ia ser ele, pra ele poder, né? Tipo... Aí falamos, Guilherme, a gente tem que treinar lá.
Não, mas a gente já treinou. E aí o Guilherme tava mal cansado. Não, a gente já treinou, né? Não, velho, não. Eu vou olhar para você, a gente treinar os homens. Aí ele passou de novo toda a apresentação, que era de onde ele ia estar andando para estar com o negócio. E nossa, e aí era uma apresentação super formal, mas que tava tudo encaixadinho, né? Aí você olhava e você falava, ficou bom, meu filho da mãe, treinou pra porra, né? Ele falou, não, que eu preciso ver onde eu vou estar na hora que eu for falar com você, pra não ficar virando. Aí ele já, né, ele olhava, Guilherme, por favor, aí ele já tava de frente, porque ele andava bastante pela coisa, e ele já, não, eu vou parar aqui na hora que eu for falar. Ah, beleza, já, né? Tipo, muito tem que ser tudo pensado, não tem essa de elemento surpresa, cara. E eu falo, era alguém que interagia bastante, eu ficava falando, não, aquele é professorzão, é professor de faculdade, né? Tipo, aí ele, não, tá vendo, é treino pra porra, né? Ele é treino pra porra. Ele era bom, naturalmente bom, mas tinha muito treino. E é gostoso que você, depois de uma apresentação, se autoavaliar, é super importante isso, perceber onde foram seus erros, né? Porque, como a gente estava conversando agora, né, muda muito o cenário, muitas vezes, para uma apresentação. Né, o público, muitas vezes, muda. E você tem que tirar novos insights, às vezes, quando você identifica que o público está se direcionando para um contexto. Né? Até o seu plano, muitas vezes, ele pode ser alterado no meio da trajetória, como todo mundo está bem respondendo, naquela calor da emoção de falar, caraca, bacana, porque você pode ter autoridade em si. Mas se não tiver o convencimento, também pode furar. Sim, às vezes você tenta fazer uma piada e não dá certo. Isso. Você fica lá com aquela cara de cu assim e você fala, puta, e agora, né? O que eu faço, né? Você achou que ia arrasar, a galera ia rachar o bico, fica todo mundo sério assim, fala, puta, e agora, né? Tem um plano B na manga. Eu falei para você do tom meu, aconteceu isso bem que você falou agora. Fiz uma piada uma vez no começo, todo mundo ficou em silêncio, e eu percebi que saiu pela culatra. E logo em seguida eu tive que mudar o contexto, porque eu tinha que realmente conquistar essas pessoas de novo. Né? Ainda bem que deu certo. Né? Porque eu estava com o meu chefe na época lá para, no final, me dar um feedback. Então. E aí, se você perde o fio na meada assim, você transparece, você perde a sua confiança, e aí, a partir daí, fica pesado, né? É difícil você voltar, né? Sim, é verdade. Bom de bola, pô. Ó, aí, ó, foi boa intimação, hein, Renato? Aí, tá vendo? Antônio intimou o Renato, foi uma boa intimação aí, ó. Resolveu bons frutos. Não, obrigado. Já sei onde apertar, né? Aí, ó, agora ferrou, vai ter a segunda. Não, tô brincando. Eu li a biografia do Steve Jobs e na biografia, ele, no final da vida dele já, o cara que tava fazendo a biografia dele faz a pergunta se tem algo que ele se arrepende. E ele falou que o maior arrependimento dele foi um erro que ele teve numa apresentação, que ele estava embaixo no púlpito e conectou com o Bill Gates numa imagem muito grande. Ele falou, puta, o Bill Gates ficou muito maior do que eu, e isso é o meu maior arrependimento da minha vida, é essa cagada que eu fiz na apresentação. É verdade. Que foi logo quando ele voltou para a Apple. Foi, estava animado, e a turma, quando viu o Bill Gates numa convenção da Apple, já estava estranho, né? E o cara apareceu muito grande perto dele, e falou, isso foi a maior cagada na minha vida. Aquele filme, o último que saiu do Steve Jobs, é legal, porque ele tem muitas cenas que é o backstage das apresentações. E mostra bastante, né, ele se preparando para as apresentações. Né, com os técnicos, tendo para ter certeza que estava tudo funcionando. Tem um lado escroto dele, né, óbvio, né, ele tretando com os caras e xingando os caras, tudo, mas tem uma parte legal de mostrando a preocupação que ele tinha do ensaio, né, como ele se preparava para aquilo. E esse talvez eu acho que era o grande, acho que os dois grandes segredos dele, né, um que era muito bom nessas coisas de criar essas frases e ter essas sacadas para vender os produtos. E o outro é que ele sacou que ele precisava se preparar muito bem, porque aquela apresentação era o start para vender todos os produtos deles. Quando ele percebeu que as pessoas realmente paravam para ver ele falando, ele falou, cara, esse é o meu caminho. Né? Isso foi desde cedo, né? Na universidade, lá quando ele ia fazer os talks, que a gente está fazendo agora, os caras paravam para ver ele falando, porque todo mundo fala, o que esse cara tem para falar? E ele soube usar isso muito bem, né? Então, e a partir daí ele fez escola, né? Teve vários outros caras que souberam seguir esse caminho. Tanto que no mercado de tecnologia, essa fase que a gente vai fazer a apresentação, o nome mais apropriado que foi encontrado chama-se show. Então,
justamente para poder dar um show para as pessoas que vão realmente entender o cenário que vai trazer a mudança ali, a transformação em si. Sim, sim. Você vê uma apresentação muito legal também de assistir, é do Airbnb. Acho que foi alguns anos atrás, quando eles foram lançar alguns produtos novos. Depois eu compartilho o link. Cara, uma apresentação que do começo ao fim, sei lá, cara, tinha mais de 1 hora de apresentação, que eles foram começando eles começaram a vender os novos produtos que eles tinham pela frente do Airbnb, né, cara, que era um negócio pequeno. Você vê onde se tornou e você pega a apresentação dos caras, assim, impecável, cara, do começo ao fim, visualmente, o cara falando, você fica olhando pro negócio, você fala, cara, quando termina, você quer pegar o seu telefone e alugar algum lugar do Airbnb, porque você fala, cara, é do caralho. Porque realmente, cara, é um show. Os caras, você quer estar envolvido com aquilo, né? Isso mesmo. Por outro lado, eu conheço pessoas, uma pessoa em particular que não tinha problema nenhum em falar em público, e ele falava com um público grande, mas por conta das apresentações horríveis, ele acabou criando o problema de falar em público, porque ele não sabia apresentar. E aí gerou esse problema para ele de que eu não sei apresentar, eu não falo mais, saca? Então, tem que saber, é muito importante. Apresentar bem apresentado é muito da hora. Aquele cara lá, o Steve Ballmer, né? Da Microsoft, que ele falava alto pra cacete, não sei o quê. Tipo, isso é uma coisa que eles falam também, cara, você não pode o tempo todo falar alto, gritando, querendo impor as coisas, né? Porque não é assim que funciona. Você tem que saber dosar, né? O jeito que você fala as coisas faz muita diferença também. E aí, pessoal? Cheguei aqui no final, não sei se vocês abordaram, mas essa parte de conhecer o público para qual você vai apresentar, tem questões culturais. Eu não sei se vocês mencionaram, posso estar sendo redundante aqui, mas uma que eu sei é que o pessoal, nas apresentações do pessoal americano, eles geralmente têm tempo cronometrado. Então, as suas apresentações têm duração, você precisa respeitar essa duração, e se você não tem algo preparado, não tem esse tempo informado já, direitinho, definido, eles encaram você como despreparado. Não deixa nem marcar a call. Não, você pode até fazer a apresentação, mas independente do que você apresentar, você já começou com um rótulo de cara despreparado. Sim. Acho que é por isso que essa cultura que eles falam, né, do pitch de elevador, lá do Vale do Silício, ela tem muito a ver com isso, né? Porque se você não consegue, em poucas palavras, vender o que você está fazendo, você está despreparado, né? Quer dizer que não faz muito sentido, ou que alguma coisa não está muito clara na sua cabeça. E é difícil, né, você chegar nesse ponto. Você pegar e montar um pitch no modelo lá que eles têm de startups, tudo, cara, é um trabalho. Você não faz de um dia para o outro. Você realmente precisa saber muito bem o que você quer. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. Alguém tem mais uma pergunta? Fique à vontade. Temos até um vizir aqui presente que ainda não começou na vizir, o Rodrigo Santos. Seja bem-vindo. Ele começa segunda, mas já veio na talk. Já se apresenta. Isso. O pessoal está falando que ele é parecido com o Daniel Arthur já. O Ivan Kodaskev já estava aí. Então, Daniel Arthur, você já tem um primo aqui. Aí, ele aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Valeu. Isso aí. Valeu, isso pessoal. Aí. Palmas, Renato. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola, Renatão. Valeu, hein? Valeu, Renato. E depois a gente disponibiliza no YouTube lá daqui a um tempinho, aí até a gente cortar, mas acho que amanhã acaba chegando no e-mail de todo mundo, ou daqui a pouco, né, no e-mail de todo mundo, por causa da gravação do Meet, né? Então aí depois quem quiser rever alguma coisa. Beleza? Falou, pessoal. Beleza. Valeu, obrigado. Valeu, Renato. Boa noite, valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Falou. Tchau, grande abraço. Falou. Tchau. Valeu.